Depois do empate de 0-0 entre Flamengo e Vasco, o técnico Tite passou a ser questionado em algumas alas da internet sobre o trabalho de pré-temporada e tentar compreender por que esse time não cria tantas chances, né? Com tanto talento no ataque. O que acontece para que esse time não construa muitas chances de gol? Por que o Flamengo não transformou o domínio que teve em parte do primeiro tempo contra o Vasco em chances de gol? O que o Tite podia ter feito diferente? Lembrando que tem um técnico do outro lado que preparou um sistema também para evitar esses ataques. Então é sobre isso, sobre essa fase do jogo, que eu vou falar aqui nesse vídeo, explicando o porquê, o que aconteceu para o Flamengo criar tão pouco contra o time do Vasco, que se defendeu muito bem ali para o que foi necessário, mas sim, o Flamengo poderia fazer melhor, e a gente vai mostrar aqui nesse vídeo falando sobre tática sem tatiquês. Deixa o teu like aí que a gente vai seguir para análise. Lembrando que membros do canal do Falso 9 escutam os meus comentários táticos durante todos os jogos do Flamengo. Então, se você se tornar membro desse canal, vai pagar R$5 por mês, vai fazer parte da maior comunidade que fala de tática no Flamengo, que tem no Brasil e no mundo, que é o grupo de WhatsApp que eu tenho, e também vai fazer parte do canal de transmissão tática que eu tenho no WhatsApp, vai poder trocar ideia comigo, então é bem legal, eu gosto bastante, então chega aí, clicando no link aí na descrição do vídeo e no botão Seja Membro, tá bom? Então bora lá falar o que aconteceu, né? Logo no começo do jogo a gente vê a bola caindo ali no lado esquerdo do campo, o Cebolinha assim, ele bem aberto ali em um dos cantos, e aí ele vai receber de novo por dentro, e vejam como o Vasco ele tinha uma linha de 5, né? Ele coloca mais um zagueiro e ele mantém o Lucas Piton ali muito livre com a bola, mas sem a bola nessa linha de 5, bem encaixada, né? Para poder fazer esses saltos caso esse meio de campo curto não compensasse os homens na frente da área. Só que o Flamengo não ocupava, né, quase nunca ali naquela primeira etapa a largura do campo. E aí o Piton ficava fechando e essa linha de 5 ficava muito próxima, muito aglomerada, o que prejudicaria, por exemplo, uma infiltração. E o Flamengo, por sua vez, também juntava muitos jogadores para trocar passes ali juntos, né? O que é uma das ideias de jogo do Tite, troca de passe rápido por dentro, as tabelas, né? Que muita gente ama e acho que todo mundo gosta de futebol, gosta, mas muita gente é obcecada com isso, tem uma verdadeira tara com isso, e nem sempre talvez seja o mais indicado. Nesse caso, o Flamengo acabou aglomerando, né, os jogadores do Vasco, os marcadores do Vasco, e se entregando para uma marcação que estava pronta para defender até uma amplitude maior. Quando você não entrega amplitude maior, essa galera toda só faz se aglutinar um pouco mais, fechar as linhas de passe e praticamente fazer circular ali o teu ataque, né? Fica completamente ilhado o teu ataque. Depois, no lance seguinte, a gente vê de novo, né? A bola cai por dentro ali, o De La Cruz fazendo esse ponta flutuante, saindo da direita para dentro. Veja como ele já está na parte central do campo, né? Ele não está mais nem naquele meio espaço, já está na parte central do campo. Piton vem com ele de novo, essa linha muito bem aglutinada do Vasco, e os 3 meias que fazem esse meio campo curto também voltando ali num efeito ali contrário à ideia da jogada ali que está no pé do De La Cruz. Então o Flamengo teria muito pouco tempo para definir essa jogada e sempre estando muito pressionado, né? Muito marcado. E aí a jogada não progrediu. Assim foi acontecendo ao longo do jogo. Até que, em algum momento, o Flamengo conseguiu gerir um pouco melhor quando, especialmente, trouxe o De La Cruz para fazer um pouco mais a base da jogada. Vejam como ele vai assumir aqui o lugar do Wesley nessa saída de bola. Esse movimento a gente já tinha alertado contra o Orlando. E o Wesley vai poder avançar mais no campo. Quando o Wesley avança mais no campo, aí ele fixa o Piton. Veja como ele está fixando ali a atenção do Piton, e o Arrascaeta vai fazendo facão nas costas do Piton, fazendo que ele divida a referência e especialmente gerando uma movimentação do zagueiro Léo. Essa movimentação posta gera
um movimento ali, uma possibilidade de movimento de ataque ao espaço do Pulgar. Só que o Pulgar não ataca esse espaço e o Wesley também não dá esse passe, né? E aí mantém a bola no corredor lateral e ele ali vai pecar fazendo um cruzamento ali bem ruim, né? Que infelizmente é o maior ponto fraco aí do Wesley, que ele não consegue fazer bons cruzamentos. Depois, quando isso foi se amadurecendo, ele foi conseguindo ter mais ali a participação do Wesley no campo de ataque. O Flamengo foi conseguindo ficar mais tempo com a bola dentro do ataque e nessa jogada quase rola uma chance de gol. Por quê? Porque o De La Cruz consegue quebrar uma marcação no drible, obriga o Medel a saltar e com isso o Gerson, já dentro da área do lado do Pedro, obriga que o lado oposto ali fique um pouco mais livre, né? A bola chega para o Cebolinha bastante livre do lado oposto, só que ao tentar tabelar com o De La Cruz acaba devolvendo a bola mal. O De La Cruz, muito voluntarioso, gera muito jogo, mas errou demais o último passe nesse jogo, né? Natural da fase da temporada. Ele não é esse tipo de jogador de errar tanto assim, mas errou bastante esse último passe nesse jogo. Aqui, de novo, De La Cruz na base da jogada, e aí só de ele estar na base da jogada, além de dar uma tranquilidade maior para a saída de bola, tem ali uma atração mais natural dos jogadores. E o Arrascaeta, que fixou o Léo, que é zagueiro lá atrás, vem arrastando o Léo, que faz uma perseguição longa. E aí o Flamengo finalmente vai fazer uma jogada inteligente pelo lado do campo, que é o que faltou, né, naquele período de maior domínio do Flamengo. E aí faz uma dinâmica ali de triangulação, né, que muita gente chama de terceiro homem. O Wesley vai raspar na bola, já está fixando o Piton, vai raspar na bola e a bola vai cair no pé do Pulgar, que também vai cometer, né, o pecado que o Flamengo tem cometido aí tecnicamente, né? Todos os jogadores da linha de frente basicamente estão muito mal tecnicamente, natural de uma pré-temporada que enfatiza parte tática e física, erra ali o passe final. Aqui uma construção, o Wesley está fazendo a construção, a bola vai pro Fabrício Bruno e ele acha o De La Cruz de novo na base da jogada. E o De La Cruz na base da jogada acha um ótimo lançamento para o Arrascaeta, que aciona o Pedro. Então, ao longo do primeiro tempo, o Flamengo foi evoluindo ao trazer o De La Cruz para a base da jogada e ao conseguir guardar a largura maior, a amplitude maior do campo em alguns momentos. Olhar ali alguns dados do primeiro tempo, a gente mostra, primeiro, nessa tela maior, a quantidade de ataques, né, que o Flamengo deu por corredor. Vejam como a maior parte dos ataques foi pelo corredor central, mas como os de maior efetividade, né, se é que teve alguma efetividade, tão baixo o número de gols esperados aí desses ataques, o de maior efetividade foi o lado direito mesmo. Quando o Flamengo conseguia fixar o Piton ali, ele conseguia espalhar mais a defesa do Vasco e atacar esses intervalos. Nas telinhas abaixo, do lado direito, nas telinhas que estão aqui à minha direita, né, do teu lado esquerdo da tela, a telinha de baixo é a movimentação, a quantidade de vezes ali que fez algumas ações no jogo, o De La Cruz no primeiro tempo. E em cima é o De La Cruz no segundo tempo. Vejam como entre primeiro e segundo tempo o De La Cruz muda o seu posicionamento a ponto de ter menor movimentação. E ao guardar um pouco mais a largura, guardando um pouco mais a largura, a gente tem efeitos como no segundo tempo, que a gente vai ver agora. Aí a bola rolando no segundo tempo e o Tite já tá gritando nessa hora lá, até deu para vazar o áudio, o Tite gritando: Cebolinha, fica aqui, mandando ele ficar na linha lateral, e do outro lado, quem guardava essa amplitude era o De La Cruz. O Wesley ficava atacando o intervalo, né? O Wesley já tá ali se projetando nas costas do Piton, atacando o intervalo, até para dar liberdade pro De La Cruz, né? E aí o De La Cruz vai trabalhar por dentro, só que o Pedro funciona mais como uma parede, né? Ele ajuda a fazer um pivô, ele pode trabalhar como pivô, mas ao mesmo tempo ele atrai dois marcadores, ele aglutina a linha de defesa adversária e ele empurra essa linha de defesa adversária mais para trás. Então a jogada de infiltração foi começando a ficar muito difícil, né? E o De La Cruz insistia bastante com ela. A gente vai ver de novo ele ser acionado e ele fazer a mesma jogada, ó, puxa para dentro e tenta infiltrar. De novo, o Pedro ali segurando dois homens e a tabela não consegue sair porque
tem pouco espaço, né? Como você dirigir um carro naqueles testes, né, de automóvel de compressão, um carro em alta velocidade contra uma parede. Aqui o Fabrício tenta uma inversão ali muito ruim, a bola chega no Varela e aí o Bruno Henrique entra em campo. Bruno Henrique e Gabigol em campo trouxeram uma outra dinâmica. Por quê? Aqui nesse lance do Carolino, aqui, o que eu tenho para falar desse lance? Além do lindo passe dele, que fez uma partida brilhante, a diferença de ter o Bruno Henrique e o Cebolinha dentro desse contexto, né? O Bruno Henrique, ele fica posicionado na amplitude, mas ele tá o tempo inteiro atacando a profundidade. Ele não vai receber essa bola no pé, ele vai receber essa bola no espaço. E sem o Pedro em campo, este espaço fica maior. Por quê? Porque o Pedro empurra a defesa adversária muito para trás, o que é uma vantagem para alguns jogos, mas para esse jogo em específico, não foi uma vantagem. Aqui a gente vai ver a mesma jogada. De La Cruz recebe a bola na ponta e vai infiltrar por dentro. Só que agora quem está no comando é o Gabriel. Notem duas diferenças, né? Eu vou até reprisar esse lance para vocês verem. Uma, os marcadores eles até estão aglutinados, mas o Gabriel está atrás deles e não à frente deles, porque ele está atacando as costas deles. E eles estão, o outro detalhe é que eles estão mais distantes da sua grande área, o que aumenta a capacidade do time de aproveitar esse espaço às costas. Vou reprisar o lance do Pedro. Olha onde o Pedro está e olha onde a defesa do Vasco está. A defesa do Vasco está praticamente na linha da grande área. Agora, de novo, o lance do Gabriel. Vejam que a defesa do Vasco está quase ali na intermediária, né? Está alguns metros à frente da linha da grande área. E isso abre espaço para que ele jogue. Um outro ganho dessa estratégia é a capacidade de atacar espaço pelos jogadores de meio. Eu acho que esse pode ser o principal ganho para um time que pretende jogar ali praticamente com 4 meias, né? E aí o Arrasca vem carregando a bola desde trás e vem atacando espaço, porque esses espaços existem, né? O Gabriel se posiciona não como uma referência entre dois zagueiros, mas sempre tentando ganhar as costas dessa defesa. Então ele não segura dois zagueiros, mas também não congestiona a área, porque o marcador dele passa a ser também uma parede para quem tenta infiltrar. E facilita as infiltrações. E aí o Gerson, que saiu criticado por algum motivo que eu desconheço de campo, dá o passe excepcional para o Arrascaeta. O Arrascaeta sofre o pênalti que depois vai ser desperdiçado pelo Gabriel Barbosa. Mas para esse tipo de jogo, que o adversário faz essa linha de 5, o que o Flamengo no primeiro tempo poderia ter feito? Teria que ter guardado a amplitude e atacado os intervalos ali para tentar fazer bola na área, pelo menos para o Pedro, bola na referência para o Pedro. Tentou, ao invés disso, aglomerar gente na frente da área e atrair ali quase que um cinturão de marcador. É como se estivesse ilhado o meio de campo do Flamengo e o meio de campo do Flamengo trocando passe sozinho na frente de uma parede e atrás ali também de uma outra parede, que era o meio de campo do Vasco. Então isso deixou muito difícil com que o Flamengo construísse algo. Depois, na segunda metade, já quase para o final do primeiro tempo, ele começa a trazer o De La Cruz para a base da jogada e isso traz alguns ganhos para o Flamengo, especialmente porque o Wesley consegue espetar um pouco mais e ao espetar um pouco mais, o próprio Piton passa a ser mais ocupado e isso começa a gerar espaço nas costas dele. Mas só vai ser resolvido no segundo tempo quando ele decide realmente dar amplitude no jogo, mas especialmente quando ele coloca o Gabriel em campo, porque nesse contexto de vários meias em campo e meias de ataque ao espaço, como os 3 meias são, tanto o Gerson quanto o Arrasca quanto o De La Cruz, são caras que gostam de chegar na área, gostam de infiltrar, gostam de atacar espaço. Esses caras precisam ter espaço para poder atacar. E o Pedro ele acaba funcionando como uma parede e ele abre pouco espaço para companheiros, ele se movimenta pouco lateralmente e pode, caso o Gabriel comece a fazer gols quando tiver oportunidade, o que realmente tem sido um desafio para ele, pode reviver o drama que viveu com o Sampaoli. De ser ali muito bom, com a bola no pé, mas disso não ser o suficiente para garantir uma titularidade até para um jogador com menos predicados, como no momento é o Gabriel Barbosa. Então, o Gabriel, com a sua movimentação, pode ajudar a movimentação do meio, que hoje acaba batendo numa parede quando
tem ali na sua frente o centroavante que acaba não sendo muito usado por eles e acaba sendo mais um a se aglomerar junto a eles. Com o Pedro, é preciso pensar nessa amplitude o tempo inteiro. Sem o Pedro, dá para pensar nesse jogo de maior movimentação e troca de posição e ataque a espaço. Mas é preciso dizer que o Vasco marcou muito bem o Flamengo, porque o Ramon Dias, seu treinador, que é um treinador muito experiente, estudou certamente o Flamengo e conseguiu fazer vantagem, né, sobre dificuldades que ele poderia ter nesse jogo. A mudança de posicionamento do De La Cruz do primeiro para o segundo tempo mostra o quanto ele é versátil, porque ele já tinha mudado ali um pouco de função dentro do próprio primeiro tempo. E quando ele acertar a parte técnica, acertar esse primeiro passe, esse último passe, isso pode virar também uma grande vantagem para o rubro-negro, tá bom? Então é isso, gente. Se inscrevam no canal, deixa o like de vocês. Tornem-se membros do canal. Membros do canal têm acesso à transmissão tática de todos os jogos do Flamengo. Fortalece o canal, fomenta a nossa comunidade aqui. E eu fui.